Queridos irmãos, vamos abrir a palavra de Deus mais uma vez para a nossa meditação. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 1. Vamos ler do versículo 12 ao versículo 14. Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência de que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo e mais especialmente para convosco. Porque nenhuma outra coisa vos escrevemos, além das que ledes e bem compreendeis, e espero que o compreendereis de todo, como também já em parte nos compreendestes, que somos a vossa glória, como igualmente sois a nossa no dia de Jesus, nosso Senhor. Que Deus nos abençoe, nos oriente, que guie nossa mente na meditação da sua palavra. Algum tempo atrás, acho que uns 3 anos atrás, nós recebemos a visita de um pastor com a sua esposa. Esse pastor veio pregar aqui na igreja e, terminado o culto, nós ficamos, como ficamos sempre, conversando um pouco e tudo, não é? E a esposa desse pastor ficou conversando com a Terezinha e depois a Terezinha contou para mim, né, alguma coisa do que elas haviam conversado. E essa irmã, uma certa hora, falou assim para a Tequinha, mais ou menos isso, né? Mas que gostoso estar aqui. E acrescentou, essa igreja está a cara do pastor Plínio. Irmãos, eu preciso falar uma coisa para vocês. Eu fiquei me achando, mas não assim, de um orgulho pecaminoso. Sabe aquele orgulho que você fica se comparando com outras pessoas e dizendo, eu sou melhor do que os outros? Aquele orgulho assim que, por exemplo, quando termina o culto aqui agora, e aí vem aquele pai com aquela menininha linda no colo, exibindo para todo mundo, não é? E a gente sabe perfeitamente o que é isso. É orgulho, mas um orgulho de uma santa satisfação de ver a bênção de Deus, não é? Como de um avô que também gosta de exibir o netinho, não é? E então não é difícil, meus irmãos, nós entendermos aquilo que Paulo fala aqui no versículo de número 12, quando ele diz assim para a igreja de Corinto, porque a nossa glória, a NVI diz assim, o nosso orgulho, a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência de que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo e mais especialmente para convosco. Depois no versículo de número 14, ele usa de novo a palavra glória, quando dizendo a respeito do relacionamento dele com os irmãos de Corinto, diz assim, como também já em parte nos compreendestes que somos a vossa glória, como igualmente sois a nossa, no dia de Cristo Jesus. Quando nós olhamos, meus irmãos, para o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, a gente repara o sentimento de satisfação espiritual que ele tinha em relação à igreja de Corinto e que ele esperava a igreja também tivesse em relação a ele. E também não é difícil a gente entender isso, não é? Porque nós temos aquelas pessoas do nosso passado que nós podemos dizer assim, são os nossos pais espirituais. Por exemplo, quando eu penso no reverendo Israel Lopes, que muitos de vocês aqui o conheceram, foram também pastoreados por ele, eu tenho o maior orgulho de falar, foi ele que me batizou. É gostoso quando eu penso no reverendo Israel. E creio que vocês também têm
bastante disso, não é? Porque aquelas pessoas que Deus colocou na nossa vida, que nos abençoaram e com quem a gente tem comunhão, muitas das quais elas se foram, e então a gente gosta, é uma satisfação, é uma alegria, ou para usar a palavra de Paulo, é uma glória para o nosso coração, nós pensarmos nessas pessoas. Por isso que aqui, depois no versículo de número 11, Paulo dizer para a igreja de Corinto que contava com as orações deles nas suas tribulações, o apóstolo Paulo então começa a abordar um assunto a respeito do qual ele irá falar bastante nesta carta. E o assunto é o seguinte, é que a igreja de Corinto, uma igreja fundada pelo apóstolo Paulo, embora como um todo ela estivesse firme e segura na doutrina, estava sendo mal influenciada por alguns que se diziam apóstolos, mas que, na verdade, apresentavam um evangelho deturpado. E para que eles conquistassem o coração das pessoas em Corinto, o que eles estavam fazendo? Estavam atacando o caráter e o ministério do apóstolo Paulo, dizendo que Paulo não tinha as credenciais verdadeiras, que ele não era íntegro, que ele falava uma coisa e fazia outra, que nele não havia poder espiritual, que, em suma, Paulo não tinha autoridade espiritual na vida deles. E então, por causa disso, pensando em proteger a igreja de Corinto, contra aquilo que ele entendia, que ele sabia, nada mais era do que algumas ciladas de Satanás, Paulo defende a sua integridade como ministro da nova aliança. E assim, por causa disto, essa defesa deu ocasião a uma das exposições mais notáveis que a gente tem na Bíblia Sagrada sobre o Evangelho de Jesus como sendo o cumprimento da aliança de Deus conosco. Por isso, quando Paulo fala a respeito de si mesmo nessa carta, nós devemos entender não como ele falando propriamente de si mesmo, mas como a oportunidade que Deus deu para que ele pudesse expor com mais clareza ainda o Evangelho de Jesus Cristo. Então Paulo diz, introduzindo este assunto, diz, porque a nossa glória é esta. Agora, quando Paulo diz que se gloria, não parece uma contradição com aquilo que ele escreve em outros lugares? Por exemplo, não seria pecado um pai exibir orgulhosamente a sua filha para outras pessoas? Ele não estaria se gloriando daquilo que não deve? Por exemplo, vamos ler 2 Coríntios capítulo 10, versículos 17 e 18. Paulo, falando a respeito de em quem nós devemos gloriarmos-nos, ele diz assim: aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor. Porque não é aprovado aquele que a si mesmo se louva, e sim aquele a quem o Senhor louva. Mas, meus irmãos, isso não é muito difícil de entender, não. É que quando Paulo estava falando no capítulo 1 que ele se gloria, ele não estava dizendo que se gloriava em si mesmo, mas ele diz que se gloriava numa vida de santidade, numa vida de sinceridade, numa vida dependendo da graça de Deus. Em outras palavras, Paulo estava se gloriando no Senhor também. Quando ele diz assim, olha, nada disso vem de nós, é tudo pela graça de Deus. Quando Paulo fala de uma boa consciência, quando ele fala a respeito do seu relacionamento com os irmãos de Corinto, tudo ele atribui à graça de Deus. Em outras palavras, é no Senhor que Paulo se gloria. Hoje, então, meus irmãos, eu gostaria de destacar estas coisas a respeito das quais Paulo diz que são a sua glória e que devem ser motivo de satisfação, de uma santa satisfação, não somente para ele, mas para todo aquele que crê em Cristo Jesus. Cada um precisa nutrir essas coisas que Paulo fala aqui na sua própria vida. Primeira coisa, a glória de uma consciência tranquila.
Porque a nossa glória é esta, versículo 12, o testemunho da nossa consciência. Consciência é esse belíssimo dom que Deus nos conferiu quando da criação, quando Ele nos fez a sua imagem e semelhança. É a capacidade de distinguir o que é certo e o que é errado. É a capacidade de entender o que é justo e o que é injusto. A capacidade de distinguir a pureza da impureza. E é o motor que nos impulsiona a escolher e a fazer aquilo que é certo. É claro que nós não podemos confundir a consciência com a voz de Deus, porque a voz de Deus, a Bíblia Sagrada, ela é infalível, e a nossa consciência não é. A nossa consciência pode cometer erros. Por exemplo, na condição que nós somos pecadores, estamos, de fato, sempre sujeitos a fazer um juízo errado das coisas. Às vezes a nossa consciência, ou às vezes a consciência de uma pessoa, pode não acusar de nada, quando deveria estar acusando. Ou então, às vezes, pode ser o contrário, acusar quando não precisava. Eu estou pensando num homem que certa vez me disse assim: olha, quanto a isso, a minha consciência está tranquila. Mas não deveria estar, porque aquele homem, com seu comportamento vergonhoso, covarde e mentiroso, estava prejudicando a vida de muitas pessoas, estava prejudicando a vida da igreja quando não assumia os seus próprios pecados. Então a consciência desse homem estava, na verdade, era cauterizada. Ele não tinha a capacidade de distinguir que estava fazendo errado, embora pensasse que estava fazendo o que é certo. Mas, por outro lado, também, eu me lembro de uma pessoa, eu nunca me esqueço dessa ocasião. Essa pessoa, essa irmã, é uma das pessoas mais lindas que eu conheço. Eu não me esqueço do dia da minha formatura, quando nós estávamos indo, né? Sabe, antigamente não tinha van, tinha Kombi. Eu sou do tempo da Kombi, sabe, auxiliadora? E no dia da minha formatura foi uma Kombi cheia de gente lá para a primeira igreja, né? Da igreja que eu era membro, foi lá para a primeira igreja em São Paulo. E quando nós chegamos lá, depois de uma viagem longa até a primeira igreja, naquele trânsito congestionado de São Paulo, aquela viagem, aquela secura, aquele clima quente, viagem demorada, chegamos na primeira igreja e quando estávamos descendo, a Tequinha falou assim: ai, eu estou cansada. E essa irmã disse assim: ih, Terezinha, mulher de pastor não pode ficar cansada não, né? Eu falei assim: Tequinha, eu nem sou formado ainda e já estão cobrando da minha esposa. Ai, que dó da minha Tequinha. E a gente deu risada, a gente foi para a igreja, teve o culto, teve a celebração. No dia seguinte, um domingo, aquela irmã foi nos visitar. E ela foi falar: olha, gente, eu vim aqui para pedir perdão para vocês. Mas por que, irmã? Ah, é porque ontem, pastor, que eu falei da Terezinha, o senhor respondeu assim, tão sentido, poxa, Tequinha. Eu falei: ai, tadinho, doeu no coração. A gente falou: irmã, que isso? A irmã falou brincando, a gente falou brincando também, a gente sabe que a irmã estava brincando. Ela falou: mas eu não fiquei com a consciência tranquila. Irmãos, não é à toa que aquela irmã é uma das pessoas mais santas que eu conheço. Essa irmã não tinha pecado, ela tinha falado uma coisa brincando, e a gente brincou também, não é? Só que ela entendeu, ela sentiu que tinha me magoado. Até hoje, é uma das melhores amigas que nós temos, é uma das pessoas mais lindas que eu conheço, e isso já faz bastante tempo. Ora, o que eu quero dizer é que aquela irmã, o que ela fazia era nutrir uma coisa importante na vida de cada um de nós, uma consciência que funciona, uma consciência limpa. É melhor você se sentir culpado de uma coisa que você não fez de errado, do que não sentir as coisas erradas que faz, não é? O apóstolo Paulo, ele sabia que a nossa consciência não é a palavra de Deus, tanto que ele diz assim:
quem me julga é o Senhor. No entanto, ele afirmava também que manter uma consciência funcionando, uma boa consciência, é indispensável para a nossa vida de fé no Senhor. Eu gostaria de ler com os irmãos aquela exortação que Paulo dá a Timóteo, na primeira carta, 1 Timóteo capítulo 1, versículos 18 e 19. O apóstolo Paulo, ele exorta assim a Timóteo, seu filho na fé. Capítulo 1, versículos 18 e 19. Este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate, firmado nelas, o bom combate, mantendo a fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Irmãos, uma consciência bem instruída, bem alicerçada na palavra de Deus, é uma consciência indispensável, é uma atitude indispensável se nós queremos manter a pureza da nossa fé, a integridade do nosso coração, do nosso homem interior. Então Paulo diz, porque a nossa glória é esta, o testemunho de uma boa consciência. Mas ele continua falando, e ele diz, o testemunho da nossa consciência de que, com santidade e sinceridade, temos vivido. A palavra santidade aqui, em algumas cópias antigas, ela é traduzida como integridade. E fica muito bem essas duas palavras juntas, porque integridade significa inteireza de mente, inteireza de coração, de atitudes, de comportamento. Isto é, a pessoa íntegra é aquela que é uma pessoa que não vive dividida. Integridade e santidade são palavras, nesse contexto, que se complementam. Não tem como uma pessoa ser santa sem ser íntegra. Porque santidade, o que é? É separação, não apenas ser separado do mundo, porque até uma pessoa que vive numa caverna, ela pode ser separada do mundo, mas é viver separada para Deus, é consagração a Deus, e consagração total, é dedicação de todo o nosso ser ao Senhor, e isso implica em devoção, isso implica em afastamento do pecado, significa afastamento do espírito, das atitudes e dos amores do mundo. Não dá para amar o mundo e amar a Deus ao mesmo tempo. E há dois pensamentos-chave na Bíblia Sagrada que descrevem como é que nós devemos ter consciência dessa santidade na qual devemos andar. Primeiro, é que santidade é o modo de vida para o qual Deus nos chamou. Se nós somos chamados por Deus, e é claro, todos os crentes são vocacionados por Deus, a primeira coisa que ele diz é que Deus nos chamou para uma vida santa. Eu gostaria de ler com os irmãos, lá na primeira carta, embora Paulo fale aqui na segunda também, mas na primeira carta aos Coríntios agora, capítulo 1, versículos 1 e 2, onde ele fala de modo mais detalhado, né, do que ele fala na segunda carta, capítulo 1. Mas na primeira carta, capítulo 1, versículos 1 e 2, Paulo diz assim, Paulo, pela vontade de Deus, para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Agora, por favor, veja o versículo 9 também aqui desse mesmo capítulo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Você viu o paralelo que o apóstolo Paulo faz. Num versículo ele diz, chamados para ser santos. E do outro ele diz, chamados para a comunhão com Jesus Cristo. Porque aqui são as duas são uma coisa só. Andar com Jesus, ter comunhão com Jesus é andar em santidade. Andar em santidade é andar com Jesus, porque não tem uma coisa como se isolar da outra.
Então esse é o primeiro pensamento-chave. Santidade é a maneira de viver para a qual nós fomos chamados. O segundo pensamento-chave que eu quero citar está lá na segunda carta. Então nós vamos para a segunda carta agora novamente, lá para o capítulo 7. Eu quero ler com os irmãos o versículo de número 1. E ali o apóstolo Paulo, ele amplia o pensamento de viver em santidade, dizendo assim: tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor do Senhor. Veja, aqui o escopo, o alcance daquilo que Paulo diz deve ser a nossa santidade. É tanto da carne, isto é, do corpo, carne aqui neste contexto tem esse sentido, tanto no corpo como no espírito, tanto nos pensamentos como nas nossas palavras, uma comunhão crescente com o Senhor. Ele diz que devemos nos aperfeiçoar em santidade por causa das promessas de Deus na nossa vida. Isso quer dizer que a cada dia precisamos estar nos desenvolvendo espiritualmente em tudo que fazemos, nos negócios no mundo lá fora, no trabalho, no emprego, nas amizades, nós devemos crescer em santidade, nos relacionamentos com os vizinhos, no relacionamento familiar, nas diversões, nas recreações, tudo nós devemos crescer em santidade. E por que eu digo recreações? Por que eu coloquei aqui a palavra diversões propositadamente? É porque tem pessoas que pensam assim que santidade, ou crescer em santificação, ser santo, Sr. João, seria ser uma pessoa chata, né? Uma pessoa sem alegria. Sabe aquelas pessoas assim para quem tudo está ruim, que botam defeito em tudo? É como se ser santo fosse ser uma pessoa o tempo todo crítica. Não, isso não é santidade não. Isso é carnalidade. A santidade, conforme a palavra de Deus, é uma vida alegre, é uma vida leve, é uma vida sem legalismos, é uma vida que produz a mansidão, a amizade, o fruto do Espírito Santo. E vejam como Paulo, meus irmãos, ele fala isso sem afetação nenhuma. Ele diz assim: a nossa consciência testemunha que nós temos vivido em santidade diante de Deus. Conforme nós vamos ver posteriormente, Paulo não está falando isso por vanglória, mas por necessidade, para o bem da igreja em Corinto e para o nosso bem. Nenhum de nós precisa sair dizendo assim para os outros: olhem como eu sou santo. Não, a gente não precisa fazer isso. Nem Paulo precisava. Mas o que ele estava querendo dizer para os irmãos de Corinto é: vocês podem confiar na mensagem que eu trago para vocês. Porque a outra coisa que ele fala aqui é que outro aspecto essencial da vida dele era sinceridade. A palavra sinceridade aqui, ela tem o sentido de pureza, algo sem mistura, algo que complementa o uso da santidade. Eu acho que vocês conhecem aquele escritor famoso, o Ariano Suassuna. Ele já faleceu faz algum tempo, mas eu gostava muito de assistir às palestras, ainda gosto de assistir às palestras dele no YouTube, né? E um dia ele estava falando a respeito de mentira, da mania que o brasileiro tem de contar mentira. E ele era muito engraçado, né? Eu gostava do jeitão dele. Eu vou tentar imitar ele, mas não vou ser perfeito, não. Então ele estava dizendo assim: você faz um convite para um brasileiro. Se ele disser eu vou, significa que ele pode ir ou pode não ir. Se ele disser eu vou fazer de tudo para ir, você pode ter certeza que ele não vai. Outra ocasião, ele disse assim: eu gosto muito de receber carta. Até hoje eu recebo carta, mas eu não tenho tempo para responder, né? Então, eu recebo muita carta, aí eu encontro a pessoa depois e a pessoa diz assim: você recebeu minha carta? Eu respondo: eu recebi, li e respondi.
Só que a pessoa que está escutando sabe que eu estou mentindo, que eu não respondi. Eu sei que ela sabe que eu estou mentindo. E ela sabe que eu sei que eu estou mentindo. E como ele é brasileiro, ele entende que o que eu quero dizer é: eu li a sua carta, mas não respondi, mas eu não quero entristecer você. E aí ele diz, e aí está tudo certo. Quando Ariano Suassuna faz essa sátira com o comportamento brasileiro, ele está descrevendo algo que, sim, é muito próprio da nossa cultura, não é? Dizer uma coisa, mas está querendo falar outra. De disfarçar as coisas que a gente está dizendo, de dourar as coisas que nós estamos falando. Bom, meus irmãos, Paulo não é desse jeito. Ao contrário, Paulo, quando ele estava escrevendo alguma coisa, ele dizia exatamente aquilo que ele queria dizer. Veja, porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência de que, com santidade e sinceridade de Deus, significa aqui, sem segundas intenções, não tem uma outra coisa que eu estou querendo, não tem armação naquilo que estou falando. No versículo de número 13, ele completa o pensamento dizendo assim: porque nenhuma outra coisa vos escrevemos, além das que ledes e bem compreendeis, e espero que compreendereis de todo. Quer dizer, o que nós estamos escrevendo, vocês não precisam ler nada nas entrelinhas. O que nós escrevemos é o que vocês estão lendo. E eu espero que vocês entendam que é isso mesmo, que não tem nada de segunda intenção. Nós falamos a verdade sem enganação. E é claro, meus irmãos, a consciência só pode ser aprovada por Deus se ela não tem reservas mentais, se ela não tem disfarces naquilo que ela diz. A glória de uma consciência tranquila, a glória de uma vida santa e sincera. Terceiro, a glória da graça de Deus em nós. Eu quero citar um outro escritor, um homem que eu creio muitos de vocês amam também, C.S. Lewis. E num livro chamado Cristianismo Puro e Simples, ele diz assim, e diz com toda razão: a maldade fundamental, a maldade suprema é o orgulho, lascívia, ira, cobiça, embriaguez e tudo mais são apenas picadas de pulga em comparação. E C.S. Lewis tinha razão. Mas como é que Paulo, então, ele diz que se gloriava nessa consciência tranquila, nessa vida santa, que se gloriava nas igrejas e esperava que as igrejas também se gloriassem nele? É porque ele continua explicando qual era a razão para isso tudo. Versículo 12: porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo, e mais especialmente para convosco. A graça divina, o favor imerecido de Deus, é a base de tudo na nossa vida. Qualquer bênção que nós recebamos, qualquer dom que nós tenhamos, qualquer posição que nós ocupemos, qualquer virtude, tudo. Em outro lugar, Paulo diz assim: sou o que sou pela graça de Deus. É Deus quem me proporciona, é Deus quem orienta, é Deus quem produz. Nós não temos fruto algum se não for a graça de Deus. O que foi que disse Jesus? Sem mim nada podereis fazer. Então Paulo, ele tinha a cada dia consciência de que tudo em seu viver era porque Deus era bondoso na sua vida. A graça de Deus, é lógico, ela não anula as nossas responsabilidades. Ao contrário, a graça de Deus nos capacita a cumprir
as nossas responsabilidades. Mas a graça de Deus também não permite que nós nos tornemos ufanistas, vangloriosos. Não permite que nós nos consideremos superiores a outras pessoas. Ao contrário, a graça de Deus nos concede de trabalhar com tranquilidade, sem competir com qualquer pessoa, sem precisar mostrar que nós somos melhores, mas reconhecer que nós somos humanos, que nós temos nossas limitações e que nós não precisamos ser super-homens, nem super-crentes. Basta ser o que nós somos, porque Deus trabalha por nosso intermédio com todas as nossas fraquezas, com todas as nossas dificuldades. Sem dúvida, meus irmãos, que Paulo era um homem culto. Sem dúvida que Paulo tinha muita sabedoria, mas ele não se gloriava a respeito disto. Por exemplo, lá no capítulo 10, ele vai falar a respeito de pessoas que usavam algumas aparentes limitações de Paulo para desqualificá-lo. Por favor, abra lá no capítulo 10, versículos 8 a 10. A ênfase está no versículo 10, mas a gente vai ler desde o 8 para pegar aqui o contexto, ainda que de modo bem rápido, né? Então, 2 Coríntios 10, de 8 a 10, Paulo escreve assim: porque se eu me gloriar um pouco mais a respeito da nossa autoridade, a qual o Senhor nos conferiu para edificação, e não para destruição vossa, não me envergonharei, para que não pareça ser meu intuito intimidar-vos por meio de cartas. As cartas, com efeito, dizem, são graves e fortes, mas a presença pessoal dele é fraca, e a palavra desprezível. Nós percebemos aqui que os adversários de Paulo, eles citavam pelo menos duas coisas que julgavam, com isso conseguiriam apontar algum demérito em Paulo. Uma delas é que a presença pessoal de Paulo era fraca. Quando Paulo escreve, ai meu Deus do céu, as cartas são fortes, mas quando ele está perto, a presença pessoal dele é fraca. Há um livro do século II, esse livro é claro, já pelo fato de ser no século II, não foi escrito por nenhum apóstolo, não é um livro canônico, mas é um livro chamado Os Atos de Paulo e Tecla. E é aquela que é considerada a fonte mais antiga que descreve a aparência física de Paulo. E esse livro diz que Paulo era um homem de baixa estatura. Deixa eu ver, tem algum baixinho aqui na igreja? Tem não, né? Só tem gente alta. Estou brincando com vocês, né? Mas Paulo era um homem de baixa estatura, pernas arqueadas, ligeiramente calvo, sobrancelhas unidas, nariz aquilino, olhos encovados e aparência pouco imponente. Claro, meus irmãos, eu não estou dizendo que ele era desse jeito. Esse livro que eu citei para vocês não é um livro canônico, não é nem de uma pessoa que viveu perto dele, mas combina bem com a aparência pessoal fraca, que alguns falavam a respeito do apóstolo Paulo. Ele não tinha aquela aparência que tinha, por exemplo, o rei Saul, que se sobressaía a todas as pessoas à sua volta. E a palavra dele, eles continuam dizendo aqui, é desprezível. Parece que também Paulo não era um bom orador. Parece que não era uma pessoa eloquente. E a resposta dele no capítulo 11, me parece, reflete isso. Veja no capítulo 11, versículos 5 e 6. Porque suponho em nada ter sido inferior a esses tais apóstolos. E embora seja falto no falar, não o sou no conhecimento, mas em tudo e por todos os modos vos temos feito conhecer isso. Esse é um problema, inclusive, que Paulo já havia tocado lá na primeira carta, quando ele disse que quando chegou em Corinto para pregar,
ele resolveu não expor sabedoria humana alguma diante dos coríntios. Ele só queria fazer uma coisa: falar de Jesus, que morreu na cruz pelos nossos pecados. E ele diz: essa é toda a sabedoria que nós precisamos. Nós não confiamos na sabedoria humana, mas confiamos naquela que vem de Deus. É tudo quanto nós temos necessidade. Então, voltando ao nosso texto básico, Paulo diz assim: temos vivido em santidade e sinceridade, não com sabedoria humana, mas na graça divina. Naturalmente que Paulo, meus irmãos, ele não está aqui fazendo uma defesa da ignorância, da falta de cultura, mas o que ele está dizendo é que o poder da sua vida santa não estava em outra coisa a não ser a graça de Deus. Um homem pode ser muito preparado intelectualmente, pode ser uma pessoa formada num monte de coisas, boa aparência, eloquência, mas se a graça de Deus não estiver com ele, qualquer coisa que ele faz é palha e vai ser queimada no fogo no dia do juízo de Deus. A glória de uma boa consciência, a glória de uma vida santa e sincera, a glória da graça divina. Quarto, a glória dos frutos da graça. Versículo 14: como também já em parte nos compreendestes, que somos a vossa glória, como igualmente sois a nossa glória, no dia de Jesus Cristo, no dia de Jesus, nosso Senhor. Glória. Aqui tem aquele sentido de satisfação espiritual, de reconhecimento, de afinidade espiritual, aquele sentimento de edificação no Senhor, de amizade. Nesse sentido, meus irmãos, eu me glorio muito num pastor que eu tive. Esse homem, ele já partiu, já está com o Senhor, mas ele foi meu pastor há alguns anos. E mesmo depois, quando eu fui para o seminário e fui trabalhar em outros lugares, toda vez que eu encontrava aquele homem, eu brincava com ele: o Senhor é o meu pastor. E ele entendia que eu não estava falando que o Senhor que ele é o Senhor, não é? Mas ele dava uma risadinha e ele entendia o que eu queria falar. Porque assim, foi uma pessoa que me edificou, foi uma pessoa que me abençoou. Então, para sempre, ele foi, até que ele morreu, ele continuou sendo aquele pastor do coração. Eu acho que todo mundo tem alguém assim, não é? E tem algumas pessoas que de vez em quando assim, ligam para mim, né? A gente conversa e costumam me falar a mesma coisa, né? Ah, pastor, o senhor é o pastor do meu coração. E eu, meus irmãos, eu entendo que isso não seja idolatria, não. Eu entendo que isso não seja maldade, não. Que essas pessoas não estão dizendo assim: olha, não é que o outro não presta, não é isso. É porque existe uma afinidade espiritual. Existe aquele sentimento de edificação. Então eu fico feliz quando alguém fala isso para mim. E, meus irmãos, Paulo não falou isso só para os coríntios? Vocês são a minha glória? Se você ler a carta aos Filipenses, olhe a maneira como ele escreve para os Filipenses. Mas tem um outro texto que eu quero citar para os irmãos. Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 3 e 4. Paulo escreve assim: irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando, a tal ponto de nós mesmos nos gloriarmos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância na fé, em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Percebeu no versículo 4? Eu fico assim imaginando o apóstolo Paulo indo por várias igrejas, e quando ele fala sobre os Tessalonicenses, ele diz: as igrejas da Tessalônica, graças a Deus, como estão crescendo na fé, como estão crescendo no amor, na paciência, nas dificuldades. Interessante que Paulo não fala estão crescendo numericamente, ele fala estão crescendo nas coisas de Deus, na fé,
na paciência, no amor. Irmãos, imagina a satisfação desse homem quando ele falava que as igrejas nas quais ele tinha trabalhado estavam progredindo. É motivo de alegria para ele ver o fruto da palavra de Deus na vida deles, através da comunhão espiritual. A glória de uma consciência tranquila, a glória de santidade, de vida e integridade, a glória de viver na graça de Deus, a glória de viver experimentando os frutos dessa graça. Você não precisa sair dizendo por aí, eu sou santo. Você não precisa sair dizendo por aí, olha, eu sou uma pessoa íntegra. Você não precisa dizer como você é perfeito. Nenhum de nós precisa, mesmo porque não somos. Tudo é da graça de Deus. Mas, meus irmãos, essa vida bonita que o apóstolo Paulo viveu é aquilo que Deus quer de nós também. Não deixe a sua consciência se tornar cauterizada. Seja sensível. Instrua a tua consciência pela palavra de Deus. Porque a consciência é um dom de Deus para você e tem que estar sempre afiada. Precisa estar sempre funcionando. Ouça a tua consciência à luz da palavra de Deus. A cada dia examine-se. Diga para a tua consciência, consciência, tenho vivido em santidade? Consciência, tem sido íntegra? Consciência, tenho andado em humildade? Tenho dependido da graça do Senhor? Porque alguém que trabalha na sua alma dessa maneira, alguém que não se gloria em si mesmo, mas no Senhor, esse alguém é alguém que experimenta uma vida de paz no coração. É uma vida bonita diante dos homens, que adorna o Evangelho de Jesus. Acima de tudo, é uma vida que produz frutos que agradam a Deus. Amém.